Então vamos continuar e fazer o método para excluir o livro. Vamos lá. Então quando bater nessa rota aqui, barra livros, barra o ID do livro, se for get, né, vai bater lá no buscar livro. Do jeito que está escrito agora, vai ser qualquer método. Se lembra do r.method? Pode ser get, pode ser post, pode ser put, que é o que a gente vai fazer agora, e pode ser o delete, né? Quer dizer, a gente vai fazer o delete, não o put. Put depois. Então, a gente vai ter que checar aqui o método para poder saber se nós vamos buscar ou se vamos excluir. Então, vamos aqui, se o método da requisição, se for get, nós vamos buscar o livro. Else if, se o r.method for o delete, é o que a gente vai fazer agora. Vou chamar a função excluir livro, que a gente vai fazer, vamos passar o w e o r como argumentos aqui. Então vamos definir excluir livro aqui. Pode ser qualquer canto aqui, por exemplo. Vamos aqui em cima, antes de rotear, vou declarar a função excluir livro. Será que eu pus um singular? Certo. Aquela mesma coisa, primeiro parâmetro é o w, que é do tipo response_writer, né? http.response_writer. E o segundo parâmetro é o r da requisição, ponteiro para o http.request. Pronto. Ok. Então, o que mais? Vamos excluir o livro primeiramente. Então, a maneira que o usuário vai fazer é o seguinte, vai fazer uma requisição, por exemplo, barra livros, barra 123, para dar tal livro, cujo ID é 123. Primeiro a gente tem que extrair esse ID da rota. Da mesma maneira que a gente fez já anteriormente no buscar livro, né? Você lembra? Buscar livro aqui. A gente quebrou o r.url.path na barra para poder obter o ID, que é o parts elemento lá com índice 2, que é o terceiro elemento, conta do 0, 0, 1, 2. Então, aquela mesma coisa, se você quiser copiar aqui, note que até essas coisas aparecem a mesma coisa. Como exercício, você pode pensar em uma maneira de reutilizar o código aí, talvez passar argumento do parts aqui, como a gente já está pegando parts, e essas coisas. Ou até o ID, né? O ID, que a gente sabe que parts 2 é o ID, tá certo? Então, eu vou deixar aí, se quiser, talvez, é o código, passar ID para buscar livro, excluir livro. Uma sugestão, pode ser que você ache outra solução melhor. Enfim, vamos continuar. Então, vamos no excluir livro. Por exemplo, vamos lá extrair partes, rurl.path, nós vamos dar o split na barra, isso vem do strings, ponto. Depois disso, o ID, né, o livro a ser excluído, vai ser partes sub 2, a condição é que a gente tenha algo já no path, tá? Por isso isso sempre vai funcionar devido ao if aqui, né? Se lembra? O if tem a condição, a gente sempre vai saber que partes no índice 2 vai ser definido. Com isso, extraímos o ID. E agora? Bom, para excluir um livro, primeiro a gente tem que saber, será que esse livro existe? Se o livro não existir, nós vamos dar o status 404, não encontrado. Mas se existir, nós vamos lá e atualizar
a lista de livros e excluir o livro cujo ID a gente passou. E a resposta não precisa ter nada, pode usar o no content, né? O status 201, se não me engano. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um loop no livro. Se lembra do livros aqui? A variável livros é que tem os livros. Por exemplo, se eu quisesse deletar livro 2, teria que fazer um loop nessa variável para ver, achou o 2. Eita, achei o 2, então eu vou excluir da variável. Aí se passar por toda a lista e não achar nenhum, vamos dar o 404. Tá, então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos dar um for, índice, livro, range, livros. Então dá um loop. Pega o livro, faz uma range. Tem as duas variáveis para o índice e para o livro, para cada iteração, repetição. Se o livro da repetição, o ID, foi igual ao ID que foi passado, é que a gente achou. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o índice do livro que achou, eu vou fazer uma variável aqui, índice do livro. Vou fazer essa variável aqui. Índice do livro, vou começar de -1, para dizer que não achou ainda. E quando achar o índice, você seta o índice do livro. Por exemplo, é o índice aqui. E pode até quebrar o loop, se quiser. Break. Que achou. Se não, no final o índice do livro vai ser -1, que significa não achou. Então, se o índice do livro for menor que 0, isto é, -1, por exemplo, significa que não achou, a gente vai retornar o 404, né? Livro não encontrado. Por exemplo, o W, se lembra como é que passa o status code? Write header. E qual é o número? 404, mas pode usar a constante http.status not found. E dá o return aqui para ele não fazer mais nada depois desse if. Se não, significa que o índice do livro é maior ou igual a 0, isto é, achou o índice do livro lá na lista livros. Nesse caso, a gente tem que atualizar a lista de livros para poder excluir aquele livro no índice aqui, índice do livro. Uma maneira de fazer, tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira, por exemplo, se eu quiser pegar, deixa eu te mostrar aqui. Se eu tiver livros A, B e C dentro de uma lista, por exemplo, e D, para eu poder remover o B, você pode pensar assim, bem, vamos pegar a primeira parte à esquerda de B, que é essa lista, e vamos concatenar, ou isto é, combinar com a lista à direita do B, que é o C e o D. Isso vai formar o quê? O A, C, D. Isso é uma maneira de pensar nisso. Então vamos aqui. Nós podemos pegar como é que pega a lista A? Livros é a lista, né? Você vai pegar do primeiro índice, que é 0, até que índice? O índice do livro, né? Note que o índice do livro não é incluído nessa nova lista de coisas. Então vai pegar tudo à esquerda do elemento cujo índice é índice do livro. Isso vai dar essa parte aqui. Mas como é que pega do lado direito? Você vai falar livros. Bem, começa do índice do livro. Mais 1, né? Até o final. Né? O final vai ser o length do livros. Note que não é incluído, então vai estar tudo certo. Então temos as duas partes, a esquerda e a direita do índice do elemento aqui do livro.
Então nós podemos pensar, vamos pegar essa lista, concatenar com a outra. Uma maneira de fazer isso é assim, você pega o append, bem, vamos append para essa lista aqui as outras coisas. Por exemplo, se tivesse o C, D, E e assim por diante. O problema aqui é como é que converte vários argumentos de uma array, né, de uma lista aqui. Aí você pode usar o ponto, ponto, ponto aqui. Pega esse aqui e põe aqui. Tá meio confuso? Vamos fazer assim. Lado esquerdo. Eu vou botar essa variável aqui. Lado esquerdo. Para ficar melhor de ler. Entender. Lado direito. Lado direito. Tá? Então, esse aqui vai gerar uma fatia. Lista de uns elementos, se tivesse esse exemplo de A, B, C, D, seria, e o elemento, o índice seria 1, por exemplo, do B, ele ia pegar o A, botar em lado esquerdo, ia pegar o C e o D, seria o lado direito, e formaria uma nova lista com A, C e o D. E essa nova lista nós vamos atualizar, né, reatribuir o valor aos livros. Certo? E finalmente, você dá o W write header com o 201, que eu acho que é o 201, que é o status no content, sem conteúdo, que não retorna nada quando você exclui alguma coisa em REST. Tá? Vamos ver se isso funciona, aí depois vamos recapitular o que a gente fez. Eu vou no terminal, go run main.go, compila e executa o servidor. Deu um erro aqui, int string, esqueci de converter o id para um int. Como é que converte uma string para um int? Com strconv. strconv ponto que atoy atoy partes. Será que eu esqueci de alguma coisa? Atoy, vamos ver lá no outro, buscar livro, tá certo. strconv, tem um erro, né? Tem isso também. Erro. Se deu erro alguma coisa, deu pause. Se erro não for new, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Retornar um erro. Talvez o erro seja na parte do... talvez a pessoa passou um ID que não é inválido, que não é um inteiro, essas coisas assim. Então você pode passar um erro aí, w write header, http, aí o negócio aqui fica, qual será o código que a gente passa? Será bad request ou 500? Sim, depende do erro, né? Então vou botar só, sei lá, bad request, mas você pode mudar se você achar que esse não está certo. E se der erro, dá o bad request e retorna, né? Vamos testar isso agora. Vou lá no Postman. Vamos pegar a lista de livros primeiro. Vou tirar o /2. Só no /livros tem 1, 2, 3, certo? Eu quero... aumentar a tela aqui para você ver, mas... cadê o negócio? Tá bom, então vamos testar o delete. Eu vou mudar o verbo para delete.
Eu vou deletar o livro 2, note /2. Note que obteve 204 no content, sem conteúdo. Eu vou para uma nova aba aqui, tá? E vou botar get livros, /livros. A gente espera que o livro cujo ID é 2, que não esteja mais na lista, e realmente não está. Bem, agora eu quero também testar aqui aquele bad request. Por exemplo, se eu botasse letras em vez de inteiros, deu 400 bad request. Tá? Ou agora eu vou testar coisa que não existe. 1, 2, 3, não existe esse livro. Deu 404, não encontrado. Tá? Vamos deletar tudo agora. Vou deletar o livro 1. Vou deletar o livro 3. Agora não tem mais nada. Se eu tentar deletar o 3 de novo, 404 não encontrado. Tá bom, então. Vamos revisar o que a gente fez. Adicionamos aqui uma novo endpoint delete /livros /id do livro. Primeiro a gente extrai o id e converte de string para int. Se der algum erro na conversão do id, a gente manda bad request de volta para o usuário, retorna sem fazer mais nada. Se não, a gente vamos fazer um loop aqui na lista de livros. Vamos supor que a gente não encontrou o livro ainda, então -1 significa que o livro não foi encontrado. Essa variável armazena o índice do livro na lista. Se você achar um livro cujo ID for o ID que foi fornecido, a gente atribui o índice na lista, essa variável índice do livro, para poder depois fazer a exclusão. Se não encontrou o livro, né, isto é, o índice fora -1, a gente manda lá no http status não encontrado. Se não, se o livro for encontrado, nós continuamos no código, vamos atualizar a lista e excluir o livro cujo ID foi passado pela rota, parâmetro de rota. A gente tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira que eu fiz aqui usando o append, eu criei duas listas novas, ou fatia aqui, e combinei em uma só, pensando da maneira, eu pego a lista do lado esquerdo aqui e eu dou o append, né? Eu adiciono a essa lista várias coisas, eu usei esse 3 pontos para poder converter dessa lista para argumentos separados por uma vírgula. E finalmente eu retorno http status no content para 201 para dizer que não tem conteúdo na resposta de exclusão. Tá bom? Por essa aula só e até a próxima.